mensagem para vocês todas aí. Então, ou já em algum tratamento, ou para entrar em algum e tem alguma dificuldade, minha mensagem é: acreditem no processo. Tem esse formato de tratamento online, remoto, assim, que pode gerar uma certa insegurança para algumas pessoas, mas, assim, é uma ferramenta poderosa e está no lar de muita gente por causa disso. Então, acredito no processo, na estrutura, sejam disciplinadas. Um caminho fantástico, assim, não só conseguir superar e conquistar, né, uma nova etapa da minha vida, vencendo o vaginismo, mas conhecendo muito mais de mim, me sentindo mais livre. E aí, como eu disse, né, a gente acaba conhecendo um caminho dentro da gente, de uma forma super agradável. Querendo ou não, a gente precisa desse apoio, mentalmente falando, não só fisicamente. E vocês encontram na Chave Mestre com a Mariana, gente. Eu sei que o meu caminho pode ter sido relâmpago, diferente em muitos sentidos para algumas pessoas que demandam um pouco mais de tempo e tem um pouco mais de dificuldade, mas como essa disciplina e essa comunidade que a Mariana montou e construiu é muito forte e é eficaz, gente. Funciona. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Olá, gente, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está aqui me vendo no podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. E hoje estou aqui com a Alessandra, uma querida ex-aluna que superou o vaginismo também com a ajuda do programa Chave Mestra. E chamei ela aqui hoje para falar um pouquinho, contar um pouquinho dessa história linda de superação que ela passou recentemente. Não é não, dona Alessandra? Seja muito bem-vinda! Obrigada. Oi, gente. Eu já começo rindo, porque realmente é algo muito feliz, né? Até quando eu falei com a Mariana sobre o momento, né, que a gente consegue ali passar por todo o processo, é uma coisa muito feliz. Então, eu sorrio falando, gente, estou muito feliz. É isso aí. E, Alessandra, você está com quantos anos hoje, minha flor? Eu tenho 33 anos. 33 anos, você Isso. fala comigo da onde? Eu sou paraibana, nordestina, aí a cidade de João Pessoa. Ah, que delícia, cidade linda, adoro João Pessoa, adoro, uma das cidades do Nordeste que eu mais gosto, realmente. É muito linda mesmo. É muito Sou linda suspeita para dizer, né? Mas é linda, gente. E o que você faz de profissão, minha flor? Eu trabalho como designer, e aí trabalho com algumas coisas de tecnologia. Sim, Aí, é uma então coisa você bem conhece distante, bem. assim, de saúde e tal, né? Mas é Sim, por aí, mas é você conhece divertido. bem, mas você conhece bem as coisas boas que a tecnologia também pode nos trazer, né? É verdade. Tem muitas coisas boas, muitas ferramentas, né? Então, eu estou aqui também para dizer que a ferramenta que me trouxe para perto da Mariana também é remota, então é uma coisa muito boa. É isso aí. Então, conta um pouquinho pra gente, Alessandra. Olha, você é uma mulher de 33, não é isso? 33 anos, não é isso que você falou? Exatamente. Então, mulher de 33 anos, que você... Me conta um pouquinho para a mulherada que está escutando a gente agora, um pouquinho da tua história, até quando você chegou a mim, né? Você está com 33. Quanto tempo, quantos anos, na verdade, você ficou aí com essa situação de dor e de desconforto e de impossibilidade ou dificuldade da relação sexual até você encontrar aqui o programa Chave Mestra? Conta um pouquinho para essa mulherada. Certo, então acho que eu já vou começar um pouco diferente, eu acho, de algumas falas que eu me deparei ali, escutando das outras meninas também, as outras mulheres que passaram por essa situação, que é o seguinte: eu descobri depois que eu casei. Então, assim, eu não tinha uma vida sexual ativa, então eu não tinha como saber que existiria essa dificuldade. Você casou virgem? Eu casei virgem, eu esperei viver essa fase da minha vida após o casamento, então, só quando eu casei que aconteceu isso, ou seja, depois de 30 anos, gente, então, Você eu casei... estava com 30 anos. Você estava com 30, exatamente. 3 anos atrás, então, né? Aí, tipo, não era algo... Não, na verdade, eu casei recentemente. Você casou mais recente ainda, na Mais verdade. recente ainda. Então, assim, não...
assim, o diferente que eu ia dizer é justamente isso. Eu não passei muito tempo para descobrir. Assim, entre eu descobrir essa restrição, essa dificuldade, até eu procurar uma ajuda, onde eu poderia resolver, né, esse problema, não demorou muito. Eu vejo meninas e mulheres que passaram anos, né, que já estavam no relacionamento, casamento, e sofria, né, tipo, já tinha relação sexual com muita dificuldade, com muitas dores, assim. Então, assim, de certa forma, eu me considero, assim, um pouco sortuda nesse sentido, porque quando eu me vi no problema, eu corri para a internet, para, enfim, Para as ferramentas que você das conhece bem, para ferramentas as e ferramentas tal. que você conhece bem de internet. Exatamente. E aí a Mariana apareceu e retornou rápido, assim, o algoritmo funciona, então, assim, tá muito bem colocada na internet. Então, entre eu descobrir o problema e buscar uma solução, possivelmente, foi tipo um mês, assim, semanas, não foi algo, anos. Então, assim, eu não tenho, eu não me deparei com isso por anos, foi por Sim. meses. E aí, então, dentro do processo mesmo do programa, também foi questão de meses, assim, né? Um mês e um Sim. quebrado. Então, assim, para mim foi uma coisa muito, sei lá, um foguete, sabe? Decolou e foi, assim, eu descobri, busquei ajuda, fui, né, me preocupei em cumprir as coisas direitinho e tudo mais. Sim, sim. E, da mesma forma, sem muita pressão no sentido de, eu quero ser recordista. Não, nunca tive a intenção de bater recorde nenhum. A intenção era buscar uma orientação que me desse uma estrutura Sim. acessível, né, que eu pudesse cumprir e que fosse do tempo, né, como você mesmo coloca. Não coloque pressão em atingir uma meta que seja impossível, mas seja de acordo com a nossa vida, a nossa rotina, e que a gente consiga estar com disciplina fazendo, né, todos os exercícios e tudo mais. Exatamente. Você antes de entrar lá para o chave mestra, quando essa dificuldade começou, se você fez, eu acho que você deve ter feito o teste também, né, antes de Sim, entrar, você não fez? Então, fiz. como é que você foi, como é que você se classificou naquele teste? Sim, antes de entrar no programa, de fato, achei a Mariana e achei que você tinha ofertado lá a questão da maratona, né? Tinha aqueles Sim, dias de apresentação e tinha esse teste. E o teste deu, tipo, quando eu respondi, eu acho que eu estava meio em dúvida até em como eu poderia responder algumas questões, justamente uhum, por, sei lá, ser novata na vida sexual, alguma sim, coisa assim. E no final deu o vaginismo primário moderado, mas moderado. conforme eu fui lendo, até o seu livro e tudo mais, Uhum. eu vi que era severo, não era o moderado. Mas você já tinha permitido a penetração vaginal acontecer, então? Tipo, aquela coisa, vamos tentar, mas, tipo, não Sim. passava nada, não entrava nenhum pensamento, nem o sinal de nada. Então, assim, quando eu vi que era, tipo, não deu, não aconteceu nada, não entrou nada, então era severo. O moderado até que acontece com a dor Isso, ali e vai, mas isso, no meu isso. caso, não entrou nada. Então não É, entrava nada mesmo. então não Antes de você entrava começar, o nada mesmo, vagimestre era ficava a ali na parede, portinha, era a sim, portinha. ficava parando ali, né? Hum. Exatamente. E Então, foi realmente, nesse assim, momento que eu vi, então, não era moderado, não. sim, mas isso acontece também, né? Porque afinal de contas a ideia do teste é só poder contextualizar, né? Não é fazer Isso, uma coisa tão fiel, mas é bem contextualizar para dar uma ideia, né? Se a mulher está naquele caminho, onde é que ela está, qual a isso. intensidade. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa que de cara eu já queria deixar claro para todo mundo que está escutando a gente, e até pelo seu depoimento mesmo e pela forma como você já colocou inicialmente a questão, né? Assim, não há um tempo pré-determinado para a gente dizer que a mulher sofre com um determinado problema com relação a essa questão do vaginismo. Então, assim, É. como você mesma falou, como você Uhum, viu e ouviu, muita gente de anos de sofrimento, sim, anos sofrendo, meses, muito mais que meses, né? sim, Normalmente a história de meses, como a sua, é até uma história realmente pouco comum, porque às vezes as mulheres, mesmo tendo essa dificuldade inicial, às vezes ela demora um pouquinho para buscar ajuda por motivos variados, ou mesmo que ela não demore, que ela já se ligue, que tem alguma coisa diferente acontecendo, ela busca essa ajuda não é a ajuda que ela precisa, porque a ajuda não consegue fazer um diagnóstico para ela, ou então diz que ela não tem nada, que foi o que aconteceu com muita, que também acontece com muitas mulheres. Então, uhum, às vezes o sofrimento da mulher se prolonga também por falta de ajuda, de uma ajuda competente ou capaz de ajudá-la, de fato. Né? Então, sim, tem todo esse processo no meio desse caminho aí, mas o que eu acho que é muito importante para todo mundo entender é que você não precisa esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para você ter um diagnóstico e dizer, não, agora você tem 6 meses de dificuldade, então, a partir de agora, de 6 meses, a gente pode dizer que você sofre com esse problema.
entendeu? Porque isso tem uma coisa muito de livro, protocolo, né? Que no livro a gente estuda que para a gente poder fazer um diagnóstico desse, a mulher precisa ter aí pelo menos 6 meses de dificuldade. É um número que eu brinco dizendo que é quase um número cabalístico, né? Porque se a gente identifica que a mulher tem dificuldades, inclusive prévias a essa questão sexual, já dá para a gente delinear um cenário de possibilidade de uma dificuldade, como é o caso do vaginismo, né? Mas como às vezes os livros e a ciência tentam ser muito, às vezes, pragmáticas em determinadas questões, coloca-se um tempo, não, 6 meses, né? Tem que ter 6 meses de dificuldade, menos que isso. Se tiver 5 meses e 40 dias, não serve, não, entendeu? Estou brincando, também não é assim, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente não precisa, às vezes, esperar tanto tempo, gente, para a gente poder imaginar ou ter noção de que tem alguma coisa diferente acontecendo. Principalmente se você está no início da sua vida sexual. E não importa se foi como a Alessandra aos 30 anos, se é como tantas outras, às vezes até mais velha, né, mais velhas, ou então mais jovenzinhas iniciando a vida sexual, né? Se você já começa uma vida sexual, você enfrenta algum tipo de dificuldade, às vezes uma primeira, uma segunda tentativa, a gente sabe que podem ser realmente, às vezes, mais desencontradas, né? Não digo nem mais difíceis, mas mais desencontradas. O casal não está tão sintonizado ainda. Você precisa ter aí um certo entendimento, né, sobre o seu corpo e o corpo do outro. Existem os medos, as inseguranças inerentes àquela primeira vez, de tanto que a gente escuta, né, de que vai ser difícil, de que vai ser dolorido, de que vai sangrar, de que vai doer. Não é, Alessandra? Escuta bem isso, né? Quando aconteceu, a ideia era, tipo, é porque a gente está muito nervoso. Tipo, é o que eu tô falando. Não está acontecendo, porque, tipo, eu estava nervosa, ele estava nervoso, e isso está atrapalhando. E de aí fato, vem a questão da dor, né, e tudo mais, mas assim, tipo, nossa, é só porque eu tô nervosa. Tipo, né, mas, de fato, isso pode acontecer. Né? O nervosismo, ele pode atrapalhar numa primeira, numa segunda, numa terceira vez. Agora, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª, continua atrapalhando, tem alguma coisa diferente acontecendo aí. Sim. E aí, se a gente for pensar, é que eu falo, não tem muito número, né? Assim, se a gente for pensar que na segunda, numa terceira, que eu falo, a gente tem coisas que a gente até pode admitir, né? Uma primeira, uma segunda vez, por conta dessa questão do nervosismo, da ansiedade, às vezes pode não fluir tão bem. Tanto para um lado quanto para o outro, né? Do lado da mulher como do lado do homem também. Mas passou-se um pouquinho mais de tempo, ou de vezes, e essa coisa ainda não conseguiu fluir bem, se a gente for olhar um pouco para o histórico dessa mulher, de como ela se conhece, de como é que ela tem dificuldade ou não de fazer algum movimento com ela, a gente já começa a entender que podem ter sinaizinhos anteriores a uma atividade sexual, uma penetração sexual frustrada, por assim dizer, né? Não sendo aquilo que a gente imaginava, alguns sinaizinhos anteriores que já nos lançam algumas luzes para imaginar que isso pode ter uma origem, né? Que isso pode ter uma razão, sabe? Ah, com certeza. E pode ter uma chance maior de acontecer, entendeu? Então, esse é um recadinho que eu queria deixar muito claro para quem está escutando a gente agora. Não imaginem que você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5 meses para se poder imaginar que tem alguma situação acontecendo aí, né? Principalmente se você já foi examinada por um profissional, por um ginecologista, se você já ouviu, não, minha filha, não tem nada aí, tá tudo normal com você, não tem nada acontecendo aí embaixo, tá tudo certo, você só precisa relaxar, só precisa tomar um vinhozinho, você só precisa, né, deixar as coisas acontecerem mais naturalmente, que daqui a pouco, vai treinando mais aí, que daqui a pouco você consegue. São as frases que a maioria escuta. Né? Então, para quem está nessa saga, né, e que já escutou isso mais de uma vez, pode acreditar que a chance de você ter alguma coisa aí que realmente provoque dor é muito menor. Muito provavelmente a sua dificuldade, a sua dor, está nisso que a gente está conversando agora. Começando a conversar aqui, eu e a Alessandra, que sabem que gosta de falar, né? Falo pra caramba. Eu e a Alessandra estamos começando a conversar aqui, que é essa carência de naturalidade de conhecimento com o próprio corpo. Não, dona Alessandra? Conta um pouco dessa experiência agora do chave mestra para essa mulherada aí. Vamos como lá, é que isso muda a vida da gente, gente? Me conta um pouquinho antes como é que você, né, era com a sua experiência antes de começar o chave mestra e como é que foi essa sua experiência durante? Tá, vamos lá. Então, é bem isso que a Mariana falou, realmente. O começo de quando eu me vi nessa situação, né? Que, tipo, gente, para mim era assim, tá, eu esperei casar para começar a ter minha vida sexual ativa e tudo mais, mas na minha cabeça, assim, romântica, não sei, da ilusão, era tipo, eu sou super pronta, preparada, vai ser super tranquilo, tipo, né? Nasci sabendo. Nasci sabendo, pode até ficar nervoso, mas na minha cabeça jamais imaginaria que poderia sentir uma dor quanto aquela de total, né, me sentir incapaz ali de continuar o ato,
E aí tive que pedir para parar, porque, como a Mariana falou agora, a primeira vez a pessoa achava que era o nervosismo, depois, recorrentemente, tentando e tentando, e sendo o mesmo problema, eu vi, não é nervosismo isso aqui, não. E aí, como eu disse, fui recorrer nas informações, buscar mais informações sobre o problema, ou alguma coisa que me fizesse chegar a algum norte, né, alguma orientação. E aí veio a Mariana, participei da maratona, fiz o teste, baixei o livro, fui, fui cada Fez todo o vez caminho. Fez foi todo o o caminho. caminho, assim, cada vez conhecendo mais, aí me deparei dentro da maratona com a comunidade de mulheres que falavam sobre o problema, tipo, muitas, como a Mariana falou agora, de muitos anos, mas assim, trazendo para perto que tinha muitas sofrendo com esse tipo de problema, assim, no sentido que eu não estava sozinha, aquela sensação de eu sou incompleta, eu me sinto incapaz, outras pessoas têm, sei lá, engravidam facilmente e transam toda hora, não sei lá o quê. Isso não poderia ser um problema, assim, né? Tipo, eu sou o quê? Um ET, aquela coisa, né? Eu sou a estranha. Como é que eu não consigo transar livremente, tranquila, sem problema? E aí, com isso, como eu disse, cada vez mais que eu ia caminhando para buscar mais conhecimento, orientações, né? Junto com a maratona, junto com as orientações que eu já dizia, baixe o livro, né? Leia um pouco mais, escute os podcasts, os canais que tem informação que a Mariana dispõe para a gente estar conhecendo a comunidade, conhecendo as falas de várias mulheres. Isso nos traz para perto e até mais nos traz uma realidade que a gente nem sabe descrever ainda. Às E vezes a lá gente dentro nem... do programa é maior ainda, né, essa realidade, porque lá exatamente. vocês ficam com a comunidade, você entra no programa, você está com a comunidade mesmo, ou seja, com as que Exatamente. estão trabalhando lá. Porque às vezes na maratona a gente tem esse, claro, a ideia da maratona também é fazer uma comunidade, uma grande comunidade, digamos assim, mas na hora que você está lá dentro do programa, que você está literalmente dentro da comunidade do Chave Mestra, é que você vê o quanto de gente tem ali no mesmo propósito, né? Exatamente. Exatamente. E aí foi mais uma validação, tipo, eu estava cada vez mais caminhando para ter o melhor cenário dentro da minha cabeça sobre o que estava acontecendo comigo e como eu poderia buscar ajuda e algum tipo de alternativa para resolver isso. E as falas das meninas, tanto a da maratona que aparece as meninas que também estão no programa, elas vinham, né, reforçar e validar que elas estavam vivendo o programa, o tratamento. Gente, não é só um cursinho, tá? Tipo, não é comprar um cursinho de inglês e você faz assim, não é isso, tá? Enfim, para vocês não acharem que tô pagando um curso, enfim, é qualquer, e não é magia, não é essas coisas assim. É um tratamento de fato, é uma equipe preparada. A Mariana é uma profissional especializada e preparada, então, assim, as coisas são bem estruturadas, e isso, como das meninas trazem essa realidade para perto da gente, e nos ajuda a nos ver também, né, dentro desse ambiente, e, como eu disse, nos traz um cenário melhor de como a gente poder buscar ajuda, falar sobre essas situações, problema, enfim. E aí, pronto, eu comecei, agora sim, eu vejo muitas pessoas, muitos cenários, a Mariana tá ali, tipo, ela passa uma super confiança e lendo os trabalhos dela, como eu disse, o trabalho dela, gente, está no mundo, está nas mulheres, então, assim, não tem nem como dizer assim, não existe, né? Não é real, porque eu existo, estou real, estou falando, então tem muitas das mulheres que fizeram tratamento e também estão falando que passaram por isso e estão compartilhando esse sucesso, essa vitória, né? Essa alegria e essa conquista. E E você passou pelo Chave Mestra em um mês e pouquinho, não foi? Mais ou menos um um mês mês e e um meio, né? pouquinho, Você conseguiu exatamente. completar todas as etapas, conseguiu Exatamente. se livrar dessa agonia, desse nervoso, Sim, dessa falta de naturalidade com o corpo e fazer todos os movimentos que você precisava fazer para conhecê-lo de uma forma bastante exatamente. neutra, natural, confortável, como a gente chama, né? Na Sim, zona NNC. E aí exatamente. você finalmente conseguiu ter o seu momento com o seu parceiro, sem dor, sem medo, sem nada, não Exa- foi? Incrivelmente. Conta aí, conta para esse povo, porque está Gente, curioso para eu saber como falo, é que você falo teve do esse programa, né? momento. Hoje é um programa maravilhoso, como eu disse, ele é bem organizado. A equipe da Mariana, ela está sempre perto para responder. A própria Mariana está sempre perto, assim, no sentido, sim, ela responde nossos e-mails, a gente chama ela. Se a gente comenta na plataforma, ela responde. Acho fantástico isso. Às vezes você vai lá comentar, assistir essa aula, bababá. Quando vê, ela tá respondendo, gente. Então, assim, não é que você vai escrever num mural que ninguém vai ler. Ela lê, tipo, ela responde, entendeu? Leio e respondo. Exatamente, né? Assim, às vezes você lê assim, passou, olha, mentalmente eu respondi, não, ela responde de fato. Ela tira nossas dúvidas. Então, assim, é crucial, assim, é importante você ver que existe essa estrutura
essa preocupação, né, de ser uma coisa organizada, validada, com especialistas e tudo mais. E a Mariana não só traz a confiança, mas ela mostra na prática como a gente pode, com as nossas próprias mãos, nos conhecer e destravar muitas coisas. Também eu digo que é um tratamento terapêutico, minha gente, não é só uma coisa Eu sou física. terapeuta, eu É, sou então, terapeuta. então, assim, é algo que vai destravando dentro da gente, da nossa mente, assim, não é apenas aquela questão, né? Não são só dedos, os dedos é uma consequência, quando a gente vai entendendo. Então, assim, essa chave, essa virada de chave, que é a chave mestra, é justamente isso, quando destrava, gente. Então, o céu é o limite, e aí é só conduzir que dá certo. E aí, como a Marina falou, né, a gente chega no final, cumpre todas as etapas, com disciplina, gente, sério, não é para furar os dias de treinamento. Façam direitinho todo dia, o tempo que vocês tiverem, mas com disciplina, chega lá. E quando eu passei por todas as etapas, né, que foi um momento, era sempre de alegria, né, terminei uma fase, comemorava, né, e contava como era com meu parceiro, conversava sempre muito com ele sobre o que a Mariana falava, as aulas. Ele assistia comigo algumas aulas, até para ele conhecer, porque também ele se viu num mundo novo, ele não queria me machucar, ele ficava preocupado, então ele sempre gosta de, tipo, como é que faz? E agora, né, como acontece? E aí tudo que eu ia aprendendo, as coisas que ia amadurecendo, eu passava para ele, a gente assistia junto, e aí foi um crescimento também duplo, né, digamos assim, primeiro a minha pessoa, porque começa com a gente, então quando a gente vai se sentindo bem com a gente, conhecendo, a gente chama o outro, que faz parte dessa terapia também, a gente não vai permitir algo que não começa com a gente, para poder permitir um outro, ou parceiro, seja lá com quem a pessoa se relaciona, né? E a gente consegue, quando a gente tem, gente, essa opção eu acho que eu sou engraçada, porque eu fico rindo, que quando a gente chegou lá no dia, Mariana, fiz as fases, né, fui muito feliz e tal, aí eu não tinha contado para ela nesse e-mail do dia que eu tive a primeira relação sem dor, eu deixei para falar numa reunião ao vivo ali com as meninas, nos encontros, Me porque pega quando totalmente de de surpresa, surpresa, deliciosamente pega de surpresa. foi muito engraçado, assim, Delícia, aquela surpresa, amei. E aí, eu acho que eu fiquei tão assim, sem acreditar, assim, porque foi neutro, natural e confortável, com certeza, 100%, gente. Tanto que quando eu falei para Mariana, falei, Maria, dando um apelido para a doutora Mariana aqui, meu Deus do Problema céu. nenhum, fica à vontade. E as meninas no encontro, eu disse, gente, foi tão engraçado que a gente ficava. Aconteceu, porque não tinha tipo, aquele resquício de como se fosse uma etapa, tinha que ter a dor para entrar, tipo, não tinha dor, entendeu? Não tinha dor, não tinha nervoso, não tinha agonia, não tinha uma sensação ruim, desespero, alguma coisa do tipo assim. Simplesmente aconteceu o ato de forma neutra, natural e confortável e Espontânea. divertida, e espontânea. E tipo, eu sempre falava com ele assim, quando for para acontecer, de novo, né? Não vamos colocar pressão para que exista obrigatoriamente, mas que acontecendo a gente também consiga se divertir, né? Porque também faz parte, gente, do tratamento. Você fala uma palavrinha maravilhosa. Foi neutra, natural, confortável e divertida. Gente, o sexo é para ser algo divertido. O sexo entre as pessoas é para ser algo lúdico. O sexo é para ser alguma coisa que te acrescente, que te dê liberdade, que te dê felicidade, que te dê prazer. O Sim. prazer vem da liberdade, o prazer vem da espontaneidade, o prazer vem da naturalidade, vem da entrega. Se você está toda presa, toda tensa, toda aprisionada por medos, inseguranças, questionamentos, travas internas ou até mesmo externas, né? Porque eu estou falando das travas externas, tipo falta de privacidade, né? Uma parceria que de repente não te entende, que de repente não vai interagir com você, que são as travas mais externas, né? Cobranças maiores, né? De tem que engravidar, tem isso, tem aquilo, aquilo outro, enfim. Estou nem falando dessa parte, não. Estou falando de cobrança interna, trava interna, medos, inseguranças, receios sobre o que vai acontecer, sobre você, sobre o que vai se dar, né? Eu estou falando especificamente para quem sofre com o medo da dor da penetração, né? Então, na hora que você vai para um ato sexual, um encontro amoroso, que é para ter outra perspectiva, né? Para ser agradável, prazeroso, espontâneo, bacana, livre, leve, e ele já vem carregado de inseguranças, de medos, de receios, de dúvidas, você pode ter quase que certeza, eu vou falar aqui, não, sem erro sem medo de errar,
praticamente 100% das vezes vai dar errado. Vai. Tá fadado a dar errado. Se você vai para um ato sexual já antes desse ato, cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de insegurança, a chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Mas muito maior. Ela pode dar certo na hora e de repente mudar tudo, a cabeça entrar em outro fuso e você esquecer daquele medo e a coisa fluir? Pode. Poder nessa vida, tudo pode, minha gente. Agora, a chance disso acontecer vai ser muito menor. A chance de dar errado vai ser muito maior. Então, realmente, para que você esteja interagindo com uma outra pessoa, com quem você escolheu, com quem você quer estar, com quem você, de fato, quer compartilhar aquele momento, quando você tem uma relação de parceria, ou quando você está com alguém, você está casada não, tá? Aliás, não precisa estar casada, não precisa ter parceiro fixo, não precisa estar envolvida amorosamente com alguém para perceber que você precisa se cuidar. Né, para perceber que você pode ter alguma coisa aí que você precisa dar atenção. Isso é um erro que muita gente comete, de achar que você só precisa se tratar do vaginismo se você tiver uma parceria. Se você não tiver uma parceria, não estou namorando, não estou casada, não estou ficando com ninguém, então não preciso. Precisa sim. Porque isso, na verdade, existe um papel da parceria? Claro que existe. A Alessandra sabe disso. A parceria pode ajudar muito, no caso da Alessandra ajudou bastante, mas também pode prejudicar bastante, pode atrasar o seu trabalho, inclusive, né? Dependendo do perfil de parceria que você tem. Então, a presença da parceria, ela é importante quando você tem uma parceria, mas ela não é fundamental e nem tampouco necessária para que você comece a se tratar e que você se trate, se livre desse problema. Não, não é. A parceria vai ser uma pessoa que vai se beneficiar do que você conseguir, mas o tratamento e o trabalho precisa ser seu. Se você não abraça esse trabalho por você, em primeiro lugar, foi exatamente o que a Alessandra acabou de falar aqui, se você não abraça isso como seu trabalho, como seu momento, né, ou abraça isso pensando em outra pessoa, ou simplesmente não abraça, porque você acha que não precisa contar para ninguém, a tendência de não dar certo é maior. Né? Porque, afinal de contas, tem todo um trabalho que precisa ser feito para que você se livre, primeiro, do seu medo, primeiro, dessa insegurança que você tem com o seu próprio corpo, para, na sequência, você poder se sentir livre e à vontade para que alguém ou algo, enfim, entre dentro de você. E aí a gente já não está falando mais do nível sexual. Eu posso extrapolar isso para outros níveis. Eu posso extrapolar isso para um exame ginecológico, eu posso extrapolar isso para um ultrassom transvaginal, eu posso extrapolar isso para um absolvente interno, eu posso extrapolar isso para qualquer outro momento que você precise ou queira colocar alguma coisa lá dentro, ou que seja necessário fazer por algum motivo. Ah, doutora, mas é um exame ginecológico, nossa, mas eu não gosto de fazer isso. Olha, eu vou dizer que eu acho que eu não conheço ninguém que goste, eu sou ginecologista, tá? Eu faço isso todos os dias. Mas ninguém no meu consultório chega lá, ai, Mariana, estou super feliz porque eu vim aqui para você botar aquele aparelho em mim. Ninguém. É uma pessoa bem diferenciada, essa pessoa. Ninguém. Elas chegam assim, as mulheres chegam no meu consultório para serem atendidas por mim, né, consultadas como ginecologista por mim para poder fazer os exames. Elas chegam e gostam muito, e querem estar comigo e falam, estou tão feliz que tu tá aqui, mas não é porque eu vou botar o aparelhinho, não, é porque é um momento bacana de troca, enfim. Mas o momento do exame, eu brinco, eu sempre falo, eu sei que não é o momento mais glamouroso do nosso dia, porém é um momento necessário. E está dentro do contexto. Então, assim, tem muita coisa nessa vida. A Alessandra concorda comigo ou não, mas vai me dizer agora, né? Pode me dizer. Tem muita coisa nessa vida que a gente faz sem gostar, mas a gente consegue fazer porque a gente sabe que vai ser importante, a gente não tem dificuldade para fazer. A gente pode não achar legal, pode não curtir, mas a gente faz porque a gente sabe que é preciso e a gente consegue fazer numa boa, porque a gente sabe que é preciso, né? Então, existe uma diferença entre você não gostar de fazer e você não gostar porque você não consegue, são coisas diferentes. E isso é importante a gente ter atenção, porque eu escuto muitas mulheres falando, doutora, mas eu não gosto de botar meu dedo lá dentro, não gosto de fazer isso, não. Mas você consegue? Você faz? Você pode não gostar, mas você faz, se você quiser? Não, acho que não consigo, não. Então é diferente. O seu não gostar é acompanhado de uma limitação, de uma impossibilidade, e isso não é legal, né? Porque a gente precisa ter direito de escolher. E se você faz uma escolha baseada numa limitação, numa impossibilidade, isso não é bem uma escolha. Para a sua cabeça está querendo te enganar, né? Está querendo te sabotar, pode ser uma justificativa. Não, você não consegue, não. Você não gosta. Você não gosta. Por que você não gosta? Não gosto. Não gosto. Mas, na verdade, você não gosta, você não consegue. Só que a cabeça você se traduz isso, né? Para te acalmar, né? Digamos assim. Como uma sobre isso de que você está falando, eu sentia... Quando eu vi a maratona, participei e tudo mais, e aí você explicava essa questão dos dedos, justamente,
Nossa, gente, vocês não estão entendendo. Eu chorei ouvindo a Mariana falar de colocar um dedo e girar e fazer alguma coisa. Você sabe, gente, Ó, falei? se for. Eu fiz jamais, jamais imaginaria na minha vida colocar qualquer coisa assim, o meu próprio dedo, assim, para mim era uma loucura, assim, no sentido assim, não, para que isso? Você que é absurdo, não precisa fazer isso, é uma coisa assim. Era uma aversão, gente, um sentimento de aversão, assim, à ideia e de agonia, tipo, não, não, não quero saber de dedos e tudo mais. Tanto que o meu esposo, ele falava, tipo, como assim? Você tem algum problema, né? Tipo, assim, a pessoa pode não gostar, mas você está reagindo de uma forma muito forte. É como se você tivesse, sei lá, alguma coisa a mais ali. Que medo é esse tão grande, sabe? E quando a Mariana fala, né, tipo, de acordo com a gente vai, né, como eu disse, conhecendo nas aulas, conhecendo a nossa própria anatomia, conhecendo o que é a capacidade, todo esse potencial que a nossa vagina tem e tudo mais, assim, isso meio que, sabe, não faz sentido essa loucura, essa, assim, no meu caso, eu pensava, por que eu tinha tanta aversão assim sobre mim mesma, né? É uma coisa Sim, assim. Qual eu é o confessei sentimento disso? Como isso. assim, Como sabe? assim? E Confessei? foi importante demais. Tipo, a Mariana mudou minha vida, gente, de verdade, assim. Não sei, eu olho para mim, no caso, assim, ela fez eu ver a minha própria vagina e não ter nenhum tipo de aversão em relação a isso, que é meu corpo, né? Faz parte de mim. E eu não deveria ter esse tipo de pensamento orientado para uma parte de mim, como a minha orelha, meu nariz, como ela fala, né? Tocar a mão, o braço, essas coisas. Isso foi essencial para mim, porque eu tenho uma relação totalmente diferente pós o programa, né, da chave mestra, justamente por causa dessa chave que virou dentro de mim. Adoro dizer isso, né? Eu virei a chave dentro de mim. Literalmente, né? Você virou a chave, Literalmente. hoje você coloca outras coisas dentro de você, É, hoje tá uma exatamente. maravilha. E, tipo, Abriu-se gente, um portal aí que é uma maravilha. se eu tivesse gravado, assim, eu chorando com a versão e meu depoimento antes de iniciar o tratamento, para o pós-tratamento, acho que essas pessoas iriam se olhar e dizer assim, é outra pessoa totalmente. Assim, a reação, o comportamento, a forma de lidar, né? A forma de reagir também. É uma coisa assim que você acha que não, mas o autoconhecimento, gente, é uma coisa sensacional, de verdade. Pode parecer besteira, pode ser lá uma coisa simples. Gente, o simples muda a vida. E a doutora Mariana, ela construiu o programa e a orientação usando a sua própria mão. Tipo, fantástico um negócio desse, sério, demais. E mudou a minha vida e, tipo, né, o futuro, porque imagina, eu travada até hoje, tipo, não dá, gente, não dá. Eu adoro essa naturalidade que vocês se tornam, né? Assim, essa naturalidade que Sim. vocês traduzem. Porque quando vocês passam pelo processo, e eu vejo aquele negócio, né? Que as mulheres que escutam a gente hoje, que estão escutando a gente aqui, são mulheres que, como você, são mulheres que já passaram, assim, quem está escutando a gente hoje já está passando por isso, né? Ainda está na sua Uhum, busca. Mas para você que já passou, você está aqui contando exatamente o seu depoimento de superação. uhum. Aquela mulher que está escutando a gente, que ainda está no seu processo de busca, ela não conheceu você na mesma etapa que ela. Ou seja, ela não conheceu você quando você também estava nessa mesma dificuldade que você falou agora. Se eu tivesse gravado meu depoimento no dia da maratona, que eu chorei escutando você, me escutando, né, falando Uhum. sobre os movimentos, sobre botar um dedo, chorei de agonia, de Sim. nervoso. Só de imaginar aquela sensação me deu um pânico. Você fala isso, você fala. Para quem te escuta, ainda está nesse processo, acha que até que acredita no que você está falando, sim, tenho certeza disso. Mas como você que está aqui hoje contando já o que você passou, às vezes para a pessoa que ainda está nessa busca, pode parecer meio irreal, sabe? Aquela coisa meio assim Sim. de, mas será que era tudo isso mesmo que ela sentia? Será que ela sentia exatamente o que eu estou sentindo? Que ela hoje fala com tanta naturalidade, não é possível que ela tenha sentido a mesma coisa que eu. Porque exatamente a mente faz esses truques, né? Faz você Uhum. duvidar de coisas que podem ser muito semelhantes a você, do que você enfrenta hoje. De escutar depoimentos de mulheres como você, como a Alessandra, né? Como a Alessandra está aqui, de coisas que ela sentia exatamente como você que está me escutando aí, de repente, sente hoje, mas o fato dela estar aqui contando com tanta naturalidade pode parecer meio estranho. Tipo, não é possível que essa mulher sentia a mesma coisa que eu. E agora ela fala assim, com essa desenvoltura toda, e agora ela fala assim, com essa naturalidade E toda, rindo, né, gente? e Porque rindo. é Tipo assim, como felicidade. assim? Ela tá rindo de felicidade ou de nervoso ainda? Sabe aquela coisa de. A pessoa às vezes não consegue entender Sim. como é que tanta transformação se passa e como isso de fato é transformador. E isso que eu acho mais lindo desse trabalho é porque realmente vocês entram no programa de uma forma e vocês saem outras pessoas.
Porque essa experiência, de fato, é uma experiência transformadora para quem passa. Só que só quem passa por essa experiência transformadora é que efetivamente realiza essa experiência. Né? O quão ela pode ser transformadora e o quanto ela é transformadora, de fato. Mas você precisa passar por ela para entender. Eu acho que esse é o meu maior trabalho hoje. É o de convencer as mulheres de que isso de fato é necessário. É claro que os depoimentos como o seu, Alessandra, e de como de várias outras que já estão aqui, né, gravados nesse meu podcast, eles ajudam muito as mulheres a entender que isso é possível. Mas só na hora que você entra para vivenciar o negócio mesmo, é que você vê o quanto isso de fato é verdadeiro. E que isso não é um caminho tão maravilhoso para todo mundo, não. E não tão fácil para todo mundo. Tem situações como a sua aqui, que realmente foram situações mais rápidas, em que mesmo você falou, não pensei em ser recordista, eu fiz porque eu me disciplinei a fazer, fui fazendo, fui seguindo, isso foi fluindo para mim e a coisa foi. E eu fui tendo sensações boas com o trabalho. Né? O trabalho foi me munindo de sensações boas e eu fui conseguindo passar pelas fases porque as fases eram felizes para mim. Eu conseguia, eu vibrava, aquilo me estimulava. Então, você teve uma experiência com o trabalho muito positiva. Isso nem sempre acontece com todas as mulheres. Tem mulheres que demoram mais, o caminho é mais duro, é mais árduo, né, para conseguir construir essa base toda. E é claro que para quem nos escuta, por exemplo, que está na fase da busca, gera muita insegurança, porque afinal de contas a gente não sabe para qual caminho a gente vai. Tipo, será que eu vou seguir o caminho que você seguiu, né, Alessandra? Tipo, de muita felicidade, ou eu vou seguir um caminho mais difícil? Né, mais difícil, como outras aqui já te deram seu depoimento, que não foi fácil, que foi um caminho mais árduo e mais difícil, mas o que eu acho que é mais importante para todo mundo entender é que seja um caminho mais fácil, e mais fácil no sentido da alegria da conquista, né, ser mais breve, e você ter mais vivências positivas com o trabalho, ou você ter mais dureza na sua estrada, quando você se dedica, quando você é orientada, até mesmo nos seus percalços, nas suas dificuldades, quando você consegue ter aquele apoio, aquele acolhimento necessário e o esclarecimento necessário que você precisa para vencer aquela pedra, para passar por aquela pedra, por aquele caminho árduo, você também consegue. Porque o que eu digo sempre e afirmo sempre, não há mulher que não seja capaz de fazer esse processo. Vão ter umas que vão se sentir mais, ter mais dificuldade para fazer, outras terão menos dificuldade para fazer. Mas sabe por que não tem mulher que não é capaz de fazer isso? Porque o corpo é nosso. Se o corpo é nosso, a gente tem a capacidade de se empoderar dele. Pode não ser um processo tão simples, tão fácil para muitas, mas ele é possível, é isso que é preciso entender, que a possibilidade, ela é real, ela existe. Não necessariamente será um caminho de flores maravilhoso, mar aberto, não. Pode ser um caminho mais árduo, mais difícil, mas ainda assim é possível. Ainda assim, a possibilidade existe e a conquista também existe. O que a gente só não pode é deixar a mente nos sabotar, porque a mente, mesmo para pessoas como a Alessandra, que experimentaram emoções positivas, a mente também pode ter seu momento de sabotagem. Você passou por algum momento de sabotagem, Alessandra? Assim, gente... Você perceba? Existe aquela questão da ansiedade, né? Que a Mariana sempre fala. É porque, assim, para mim, a leitura do programa foi bem positiva, porque, assim, eu meio que tento seguir os métodos. Eu amo metodologia, então eu gosto de organização, eu gosto de estrutura, então eu me sentia academicamente estudando sobre mim, então... Filha! Quando a Mariana falava assim... Gente, é bem completo, porque parece que ela já antecipa tanta coisa que a gente vai fazer, ou pode errar e querer sabotar nós mesmas, porque ela diz, quando você fizer uma fase, ou estiver numa fase, não fique olhando a outra fase. Tipo, não queira se adiantar, tipo, vou dar uma olhadinha como é a segunda, para justamente não gerar essa ansiedade maior, né? Quando eu estou na anterior, eu quero avançar, ainda não sair, não sei o que, e se cobrar. E aí, para mim, uma das coisas que era para me policiar era justamente isso, né? É tentar equilibrar ou frear um pouco essa ansiedade para que eu não me sabotasse. Às vezes vinha aquele pensamento de, mas será que vai dar? Sabe, quando chegava o dedo, eu ficava, na minha cabeça era tipo, tá, beleza, cheguei nessa fase, vou colocar a ponta do dedo, a ponta, gente, não era o dedo completo ainda, era a pontinha do dedo. Aí eu ficava, mas será que vai o dedo todo?
Será que não sei o Você quê? estava só na pontinha, mas ela Eu estava tava na pensando no dedo ponta. todo. Uhum. Aí eu fiz, e como é que é esse dedo todo na minha cabeça? Como é que é esse dedo? Como é que ela fala que vai abrir, que tem tesoura, que não sei o quê? Aí quando me vinha essas coisas, de novo, voltando para a metodologia da estrutura da coisa, a Mariana, ela já, tipo, já te dá algumas ferramentas. Quando vier esses pensamentos, fale com você. Quando vier, reforce o que você está fazendo. Lembre, foco. Então, assim, vem, gente, sempre vem alguns tipos de pensamentos para a gente ficar mais ansiosa, para a gente ficar duvidando, para a gente ficar antecipando coisas que não é para antecipar, ou querer questionar, sabe? Será que vai dar? Será que não sei o quê? Será que só esse dedo aqui, não sei o quê? Enfim, é apertado, é grande. O meu dedo é tão grande que eu acho que não tem espaço lá dentro, tá entendendo? Uma coisa meio assim. Eu acho que o que ela tá dizendo ali é porque ela tá fazendo no vídeo e assim faz os movimentos, sabe? Mas aí, como eu disse, a Mariana, enfim, gente, pessoa maravilhosa, né? E escreve as coisas pensando que a gente já vai tentar fazer alguma coisa errada, a gente já traz de novo esses recursos, esses lembretes, ela reforça bastante. Gente, quando vem o inconsciente querendo sabotar a gente, lembre-se primeiro aonde a gente está, né? O que a gente está fazendo. E fica focada. E quando vem as outras coisas, é tipo, vai chegar a vez da fase 2, 3, 4 e por aí vai. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa super ansiosa, eu sou essa pessoa controladora, eu sou essa pessoa que quer tudo para ontem, não gosto de esperar e não sei o que e tudo mais. Certíssima, ela não errou nesse sentido, tá lá, tudo lá descrito, estou Perfilzinho dentro, básico, perfil perfilzinho básico. básico, cumpri todos os cheques, ansiedade, controladora, sem autoconhecimento, ela gabaritou meu perfil ali. E aí, eu buscava nisso, pensando, né, que eu estaria me sabotando, me colocando mais pressão, ou ouvindo essa voz que me dava dúvidas ou insegurança. Tanto que uma coisa que eu fiz uma vez, na fase ainda de autoobservação, bem no início, eu mandei um e-mail para Mariana, porque assim, na minha cabeça ainda, gente, começando o programa, era assim, a Mariana, eu assisti uma vez o vídeo, aí ela fala, olha, até às vezes você faz todo dia, um tempinho, pode, né, gente? Pode, talvez, dure 7 e tantos dias. Só que eu assisti uma vez e achei que eu tinha que ficar naquilo 7, 8, 10 dias. Sendo que eu me sentia bem naquela fase já e poderia estar avançando. E aí eu fiz o quê? Mandei um e-mail para a maravilhosa Mariana, para ver se, tipo, Mari, eu tô nessa fase, não sei o quê. Então, quando ela me respondeu, ela já me deu um estalo, porque ela fez assim: se você está me perguntando, é porque você não está com segurança. Então, aquilo foi uma tapa de luva muito linda, assim. Eu li aquilo e fiquei, meu Deus, eu não prestei atenção na aula da mulher. E aí eu fui assistir de novo. Aí foi uma outra lição, né? Porque eu assisti uma vez, fiz exercício, fiquei esses dias todos. E aí mandei um e-mail, porque eu fiquei assim, cara, quanto tempo eu tenho que ficar nisso aqui, né? Aí ela mandou um e-mail, deu esse estalo de, tipo, presta atenção na aula, Alessandra, você não ouviu o que eu falei. Aí eu fui lá, assisti, e realmente ela diz isso no vídeo. Pode durar, não quer dizer que vai durar. A média, Depois, na a média, é na média. Então, média. assim, eu fiquei, cara, nunca mais eu vou assistir só uma vez a aula. Então, eu pegava um vídeo antes de fazer exercício e assistia de novo. Toda vez que eu assistia de novo, eu pegava uma coisa nova. Eu entendia melhor o que ela estava dizendo. E aí eu ia para a prática, seja autoobservação, qualquer outra fase, melhor. Eu ficava vendo aquela imagem daquela ruva tantas vezes que meu esposo fez, isso aqui é o papel de parede do computador, né? Porque, tipo, todo dia tô olhando para isso. Eu fiz, olha, é para eu saber, decorado tudo, anatomia, o que é parte, o que não é, e não sei o quê. E aí foi uma lição sobre essa questão da sabotagem, essa insegurança e tudo mais, essa orientação dela, né, quando eu mandei o e-mail, que ela disse, se você está me perguntando é porque você não está segura para avançar, só avance para a próxima fase, quando você não sentir mais nenhuma segurança, uma dúvida, uma agonia, mais nada. Aí pronto, depois disso, que ela, né, deu uma puxão de orelhazinha para prestar atenção na aula, eu nunca mais esqueci. E aí eu ia para a aula, assistia, e aí no outro dia eu assistia novamente, pegava mais dicas, mais insights, mais coisinhas do vídeo, fazia a prática, e aí sim, eu comecei a ter um amadurecimento dentro do tratamento, que é justamente isso, me sentir bem, segura, e avançar nas etapas e nas fases,
conforme eu ia avançando. E aí eu já nem perguntava mais para Mariana. Quando eu fui chegar para ela, que aí ela vai recebendo os nossos feedbacks, né, das fases que tem os formulários, questionários. questionários, aí eu, tipo, era o caminho que eu estava indo, porque eu estava ganhando segurança e uma certa autonomia dentro do tratamento. Então, foi por causa disso que aí eu fui avançando, e aí no final foi que eu tive o prazer de mandar o outro e-mail, agora não mais perguntando a Mariana, eu posso passar para outra fase? Não, era dizendo assim, Mariana, eu quero fazer essa fase dessa forma, que era no sentido do dilatador, que aí, como ela fala, é uma questão opcional, quem quiser viver isso com a sua parceria ou não, etc, blá, blá. Então, eu não fui perguntando, será que eu posso? Será que não sei o quê? Não, tipo, Mari, eu não quero viver essa fase com os produtos, eu quero viver com o meu parceiro, e aí ela só, tipo, show, é isso mesmo, você tem que falar com segurança, você tem que estar se sentindo bem para dizer isso, é você e sou eu, são as pessoas que estão no tratamento que sabem até onde vai, para onde está indo, como está indo dessa fase para outra, e passar para ela esse feedback justamente para validar que a pessoa está avançando, né? Ou, da mesma forma, não estiver avançando, estiver travada, estiver com problemas. Então, assim, sempre a sinceridade do que a gente está vivendo dentro das fases. E esse foi um Isso é pouco do caminho. Pois é, e aí isso aumenta, claro, a sua sensação de autonomia, e não só a Sim, sensação e o empoderamento da autonomia, da capacidade, mas também te reforça que você não está sozinha, né? exatamente. Que é o que muita gente pensa dentro de um tratamento online, ou de um programa online, como é a proposta-chave mestre. Né? De achar que você vai entrar num negócio desse, vai ficar solta lá fazendo negócio, não vai ter Sim, orientação nenhuma. Não, você tem orientação sim, não só a orientação das aulas gravadas, que, como a própria Alessandra falou, o programa é todo montado para que você realmente possa ter autonomia, para que você possa entender e ser praticamente autodidata ali, né, se assistindo aquilo ali com a atenção necessária, quantas vezes forem necessárias, que a cada vez que você assiste você vai pescar uma coisa diferente, é isso mesmo, inclusive recomendo que seja feito, mas também para qualquer coisa, não só para você contar as vitórias, mas também para você tirar as dúvidas e contar as dificuldades, vocês têm acesso direto a mim. Então, a ideia é exatamente essa, que a gente possa ter um programa de tratamento, de treinamento supervisionado. Né? Não sim. você jogava, largava você lá dentro e que você se vire aí fazendo as coisas, de jeito nenhum. A Sim. ideia não é essa, a ideia é que você seja supervisionada e orientada. Né? E é para isso que eu estou lá, né? Exatamente. Agora, conte aqui para a gente aqui, meu amor. A gente já está Ah, chegando ao nosso fim, o tempo passa rápido nossa, meu Deus, como é demais. bom conversar com ela, gente. O Enfim. tempo passa rápido demais, sabe? Assim, queria terminar, meu amor, pedindo para você passar um recado, né? Eu acho que o recado a gente já passou dessa quase uma hora que a gente está aqui conversando. Eu acho que o recado a gente já passou para essa mulherada, mas eu queria que você desse mesmo só um fechamento, sabe? Assim, dá um recado Uhum. desse bonito para essa mulherada que está assistindo aqui, sabe? O quanto essa experiência é poderosa, e o quanto que ela pode realmente mudar a vida da gente. Para quem ainda tem Então, dúvida. gente, vamos lá. Mensagem para vocês todas aí. Então, talvez ou já em algum tratamento, dentro do tratamento ou não, ou para entrar em algum e tem alguma dificuldade, a minha mensagem é acreditem no processo. A Mariana, ela é especialista, terapeuta maravilhosa, uma pessoa maravilhosa que aproxima a gente, que conversa com a gente, tira as dúvidas. Tem uma equipe e tem esse formato de tratamento online, remoto, assim, que pode gerar uma certa insegurança para algumas pessoas, mas, assim, é uma ferramenta poderosa e está no lar de muita gente por causa disso. Então, acredito no processo, na estrutura, sejam disciplinadas. A Mariana, ela trabalha muitas coisas dentro do tratamento. Claro, o vaginismo é a essência do programa, mas, assim, a comunicação entre nós, entre a parceria, também é colocada. A questão sexual também é colocada. Gente, eu aprendi até o que é ser virgem, o que não é ser virgem, como identificar isso. Então, assim, foi uma leitura e um caminho fantástico, assim, não só conseguir superar e conquistar, né, uma nova etapa da minha vida, vencendo o vaginismo, mas conhecendo muito mais de mim, me sentindo mais livre para me tocar, para me ver, para me sentir, né? E aí, como eu disse, né, a gente acaba conhecendo um caminho dentro da gente, que é a Mariana, ela acaba nos conduzindo, nos orientando para isso de uma forma neutra, natural e confortável, e de uma forma super agradável, de forma geral, porque, querendo ou não, a gente precisa desse apoio, mentalmente falando, não só fisicamente, e vocês encontram na Chave Mestre com a Mariana, gente. Então, é assim, eu super valido, sou fã, e assim, eu sei que o meu caminho, de alguma forma, pode ter sido relâmpago, diferente em muitos sentidos para algumas pessoas que
demandam um pouco mais de tempo e tem um pouco mais de dificuldade, mas, como eu disse, a disciplina e essa comunidade que a Mariana montou e construiu é muito forte e é eficaz, gente. Funciona, acreditem. Ô, coisa boa, Alessandra. Olha, meu bem, queria muito agradecer a você por esse lindo depoimento, sabe? Eu acho que isso realmente faz, né? O que a gente conversou, eu acho que aproxima mais, né? Deixa mais próximo de uma realidade, de algo que seja realmente palpável para muita gente, sabe? Dizer que, olha, tem sim, tem luz no fim do túnel, não tem milagre, tem trabalho, tem metodologia, tem técnica, né? Não tem, infelizmente, não há uma formulazinha mágica, uma varinha de condão para bater na cabeça e ficar livre disso, não. Tem que ter muita determinação, sim, muita disciplina, muita força de vontade, mas, além de tudo isso, precisa ter, de fato, uma boa assessoria, uma boa supervisão, uma boa mentoria, alguém que saiba o que está fazendo e que você também, claro, que você se identifique com o que está sendo feito, né? Porque a mulher que não tem esse problema com o próprio corpo, eu não vou conseguir ajudá-la como ela precisa, porque pode ter outros motivos aí para ela sofrer com o problema, mesmo problema que você sofria, vamos botar, obviamente, no passado, que felizmente você já está livre disso, mas tem muitas mulheres que sofrem com vaginismo e que não têm essa agonia com o corpo, tem naturalidade com o seu corpo. Então, de fato, o chave mestre não vai conseguir ajudá-la, porque o chave mestre tem este foco de ajudar a mulher a ter naturalidade com o próprio corpo. A mulher que já tem essa naturalidade, ela vai poder ser ajudada, sim, se livrar do vaginismo, mas por outros meios. E aí são outros tipos de trabalho, de tratamento, né? Mas eu acho que se a gente olha para com carinho para este lado, que é um lado que muitas vezes é negligenciado, fica esquecido embaixo do tapete, né? Não é dado o devido valor por vários motivos que a gente sabe bem, né? Inclusive os motivos socioculturais em que vivemos. Sim. Então, existe todo um contexto aí que dificulta esse olhar dessa naturalidade sobre o próprio corpo, mas na hora que a gente olha para isso com carinho e que a gente entende que só isso pode ser tudo isso e pode mudar uma vida, realmente a gente consegue escrever uma outra história. E não tem idade para isso, não tem tempo para isso, não tem nada que a gente predetermine, sabe? Como sendo, agora você pode, agora você não pode. Não, agora você não, já é tarde para você, já não dá para. Não tem, a gente não tem isso. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de uma mulher que, inclusive, nem começou a vida sexual, de uma moça ainda jovem, seja virgem ainda de fato, né? Não porque não consegue, mas sim virgem de fato, nunca teve contato sexual com ninguém, mas se ela ou uma mulher bem mais velha, que já esteja em uma outra etapa da vida, mas se ela se reconhece com esse discurso, se ela se identifica com esse discurso, ela pode, ela deve, ela precisa conquistar aquilo que é dela, né? Vocês precisam conquistar a vagina que é de vocês, porque isso de fato muda a vida do ser humano, não tem a menor dúvida. E com esse trabalho de chave mestra, nos últimos 3 anos, né, que eu tive essa oportunidade de levar toda essa minha experiência aí de consultório para o mundo digital, eu vi isso crescer de uma forma muito maior. E aí eu pude, de fato, atestar aquilo que eu já sabia lá dentro do meu consultório, há 20 anos atrás, mas, claro, a gente tem um volume, um alcance menor, mas na hora que eu estou aqui no Rio de Janeiro, né, atendo aqui, moro aqui, então o nosso alcance é menor, mas na hora que a gente leva a proposta para vários outros lugares através do mundo digital, eu acho que isso realmente abre uma porta muito poderosa para a gente, muito feliz para a gente nesse pensando por esse lado aí, a gente consegue transformar a vida de muitas outras mulheres, assim como você, né, minha flor? Está lá no Nordeste, está lá em cima, e que conseguiu ter vida transformada com esse autoconhecimento. Lindo demais! E eu só tenho que te agradecer muito a sua participação, não só dentro do programa, mas também por ter me escolhido para fazer parte desse processo lindo, porque eu sempre, assim, eu tenho além de fazer esse processo de ajudar vocês nesse processo com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, muita empatia, né, pelo sofrimento do outro, mas fundamentalmente por poder aí ajudar mais uma mulher a se libertar dessas travas que aprendiam, né, e te deixavam com essa dificuldade, com essa impossibilidade de fazer aquilo que você quer, que você merece, que você pode fazer com o seu próprio corpo, porque ele é seu. Então, poder ajudar a mulher a se empoderar e a se livrar disso aí e abrir as portas para outras coisas além do sexo, porque a gente sabe o quanto esse autoconhecimento muda a nossa vida. É bom demais, não tem preço. É bom demais. Vale a pena, gente. Vale cada centavo. É sensacional. Feliz demais por essa conquista, meu bem. Olha, que você voe, abra suas asas e voe para bem longe, tá? E cada vez cresça mais aí com essas conquistas, porque realmente é muito maravilhoso. Muito obrigada, viu, Mariana? Graças a Deus pela sua vida, assim, eu agradeço pessoalmente, porque, assim, meu Deus, ainda bem que ela existe, que essa pessoa fantástica, essa profissional excelente, né, que tem essa bandeira levantada sobre essa causa,
e que não só tem lutado, mas tem feito um trabalho extraordinário, que chegou e chega a muitas pessoas. Então, graças a Deus que você existe. Obrigada. Então, obrigada mesmo. Muito obrigada pela participação, adorei, foi ótimo. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo, boa noite para você, minha boa flor. Noite. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!